Eu sou da Siemens, mas eu não vou falar sobre a Siemens hoje. Eu vou falar sobre a iniciativa alemã, a Indústria 4.0. E eu vou começar com uma pergunta simples, né? Por que nós estamos falando sobre isso na Alemanha? E qual que é o motivo? Vocês veem algo muito simples nesse slide. A digitalização está transformando as indústrias. Começou com a mídia, depois veio a parte comercial, depois temos a mobilidade e mais cedo ou mais tarde também chega a época de indústrias e mercados mais conservadores. Eles precisam aguardar as alterações também. E na Alemanha nós vimos claramente que a questão não veio da Alemanha, na verdade veio dos Estados Unidos e mais da China também. Então a primeira decisão foi porque a produção de manufatura da Alemanha é isso que dá força para a Alemanha. Nós não queremos ser transformados, nós queremos transformar. Então esse foi o primeiro motivo para adaptarmos a isso. O segundo motivo é que existe muito potencial nessa indústria 4.0. No começo da jornada, nós fizemos estimativas, o que nós temos para a economia, e nós olhamos para as verticais. O que vocês veem aqui são apenas uma pequena parte da economia total da Alemanha, mas mesmo nessas pequenas partes, os nossos especialistas que nós juntamos de empresas e institutos diferentes, eles estimaram qual seria o benefício em termos de produtividade, em termos de novos modelos de negócio nessas verticais. E apenas dessa porção, que foi 80 bilhões de euros até 2025, que é bastante, e se vocês transformarem isso, se vocês escalarem para a economia como um todo, vai ser 200 ou 300 bilhões. Então, realmente existe um valor que deve ser destravado. E esse é o segundo motivo para nós iniciarmos essa jornada. O terceiro motivo é esse. Eu acho que todos vocês já viram essa imagem. Novamente, nós temos a fala sobre os empregos, acabando com os empregos, né, essa parte de automação, e a Siemens está como líder do mundo na parte de automação. Nós já conhecemos essa discussão. Provavelmente já acabamos com muitos empregos, né, mais do que qualquer outra empresa nos últimos 60 anos. Nós não fizemos nenhum desemprego, não criamos desemprego. Por quê? Porque não é que esses empregos simplesmente vão embora. Tem novos empregos que surgem, são trabalhos que nós nunca imaginávamos antes no passado. Hoje, um perfil como um influenciador, isso é um exemplo só, provavelmente eu ficaria louco se minha filha me contasse que queria ser uma influenciadora, né? Mas você precisa reconhecer que é um perfil de emprego válido e tem pessoas que estão ganhando dinheiro com isso. Vocês têm também sensores da internet. Você não está falando sobre a China, você está falando sobre milhares de pessoas que o Facebook está contratando para lidar com toda a regulamentação que está entrando. Então, agora o Facebook precisa deletar conteúdo que tem racismo, ódio. O Facebook também precisa deletar informações sobre a minha pessoa. Se eu pedir, eu tenho o direito de ser esquecido, né? Então, isso precisa ser gerenciado. E, de repente, o modelo de negócios do Facebook inclui muito mais coisas do que eles pensavam alguns anos atrás. E o último exemplo, nós temos aqui o aprendizado, né, de informação. Nós temos até a Siemens, nós pedimos para os médicos trabalhando ali com os pacientes, e eles precisam rotular os relatórios médicos para usar como treinamento. Então, são todos os perfis de trabalho que surgiram. Nós não pensávamos nesses tipos de empregos há 10 anos atrás, e eles foram recompensados, até mais do que está sendo perdido do outro lado em termos de empregos. A única coisa nova aqui seria a escala de tempo. Então, no passado, você aprendia uma profissão quando você era jovem e você viveria isso durante todos os anos da sua vida profissional. E agora isso não funciona mais. Então, daqui para frente, essas alterações do mercado de trabalho vão ocorrer
ocorrer mais rapidamente, nós precisamos nos perguntar como é que nós podemos preparar a nossa força trabalhista ali, não apenas os jovens. Então, esses são os três motivos principais para nós adotarmos a indústria 4.0. Então, é o medo, né, de perder empregos e destravar esse potencial e saber o que vai acontecer no mercado no futuro. Agora, tecnicamente falando, sobre isso que eu vou falar agora, eu poderia falar sobre sistemas físicos, todas essas coisas, né, cyberfísicos, coisas que as pessoas estão discutindo, e tem coisas assim que eu nem entendo do que está sendo dito. E eu estou falando sobre isso, eu vou dar apenas algumas ideias, alguns conceitos simples, só isso. O primeiro conceito é de conectividade, ele é muito simples. Todos vocês têm um smartphone, vocês provavelmente vão perguntar por que a conectividade é uma questão importante. Para a indústria é. Se vocês olharem para esse exemplo, nós temos aqui a conectividade que não é fácil. É um sistema muito distribuído, muitas vezes está em localizações onde você não tem cobertura de celular e você não tem energia, é altamente crítico. Então, se você colocar ali um sistema de automação numa ferrovia, você pode perder a sua certificação. Não dá para fazer isso. Então, essa questão de segurança no sistema, você não pode tocar nisso. E também é uma questão de legado. Esses dispositivos, essas interconexões permanecem aí durante 40, 50 anos. Então, foram instalados em momentos quando as pessoas nem sonhavam com a internet. E as coisas que nós vemos hoje, o que eles vão ver daqui a 50 anos, nós nem sabemos. Mas, mesmo assim, estamos desenvolvendo produtos hoje para trazer essas coisas online. Isso aqui seria uma unidade de captura de dados, nós chamamos de diodo de dados, e é uma conexão de uma via só. Você pode colocar ali no sistema de automação ferroviária, ele vai captar dados, e o design ali garante que você não tem dados voltando. E isso nos permite captar sinais do sistema, mantendo a certificação, por exemplo. Mas isso foi um desenvolvimento não trivial para nós, então foi dinheiro de pesquisa que precisávamos pôr. Então, quando você tem a conectividade, e isso num sistema industrial, a pergunta é, o que você faz com esses dados? E aqui nós temos o segundo conceito, que também é bem simples. Isso é para analítica de dados, acho que vocês já ouviram falar disso. E isso é traduzido rapidamente em novos modelos de negócio. Então, se vocês pegarem esse exemplo aqui, nós temos aqui a ferrovia de alta velocidade espanhola. No passado, você tinha um trem, e aí você tinha também as peças. Então, basicamente, você tinha que fornecer as peças sobressalentes para os clientes. Então, quando alguma coisa quebrava, essa peça precisava chegar muito rapidamente. Não é o que os clientes e os operadores de trens querem hoje. Eles só querem um trem que funciona. Então, hoje estamos utilizando os dados para prever falhas e, além disso, nós garantimos a disponibilidade daquele trem. E isso, por sua vez, e agora nós gerenciamos isso mais ou menos com 99,8%, 99,9% de exatidão. E nós podemos fazer isso porque captamos os dados, reconhecemos as tendências que podem ser vistas quando o componente, por exemplo, vai quebrar. Agora, o cliente, o operador, ele pode utilizar isso para garantir a pontualidade. Os seus passageiros vão chegar com uma pontualidade, e se você tem mais de 50 minutos de atraso, você recebe o seu dinheiro de volta. E essa proposta de valor tem tanto valor que 60% desse tráfego de passageiros para Madrid, eles passaram do avião para o trem. Então, é uma grande quantidade de pessoas. Quando nós falamos sobre análise de dados... Opa, o que eu fiz? O que eu fiz aqui? Precisamos de ajuda. Obrigado. Então, esse exemplo foi sobre analítica de dados no cloud, né, na nuvem. Então, é uma estrutura de analítica e nós podemos colocar isso nos dispositivos também. Então, isso aqui é um exemplo
Isso aqui é uma turbina a gás e você tem emissões ali de nitrogênio, óxido de nitrogênio, e isso é ruim para o ambiente. Então, os clientes, eles querem ver como que nós podemos diminuir a quantidade de emissões. E o que nós podemos fazer hoje? Podemos pedir para um especialista controlar ali os parâmetros da turbina, e assim nós vamos ter um certo nível de emissões, e depois nós podemos ter ali uma simulação, uma estrutura de simulação, e colocar um algoritmo de aprendizado em cima disso. Então, esse algoritmo de aprendizado vai otimizar os parâmetros de controle de forma que nenhum especialista humano poderia fazer. E o resultado disso é que nós chegamos finalmente a uma política de controle que é melhorada em 20% comparado com o que os nossos melhores especialistas conseguem fazer. Então, até no nível de aparelhos, dispositivos, a analítica de dados ou, de repente, tratamento de dados ou a inteligência artificial acaba sendo algo muito benéfico. O quarto conceito que eu gostaria de apresentar seria esse comportamento autônomo. Os engenheiros, especialmente no ambiente industrial, eles gostam de previsibilidade, eles gostam de programar uma fábrica ou algum outro sistema que vai se comportar conforme programado. Mas os gerentes da fábrica, eles querem flexibilidade, eles querem utilizar uma linha para um dia para um produto A e no outro dia para o produto B. Então, isso nos força a buscar formas de não programar os sistemas de automação, mas simplesmente dizer a eles o que eles devem fazer. E as máquinas vão traduzir essa tarefa de alto nível num comportamento específico. E o que vocês veem aqui são dois robôs que cooperam um com o outro, eles não foram programados. Eles só receberam uma lista de componentes com os quais eles estão lidando, uma lista de tarefas que eles podem fazer, e eles receberam ali um objetivo que é montar isso aqui, que é bastante simples, mas não é diferente de algo que você encontraria ali numa linha de montagem. Ainda é um protótipo, não é uma coisa que dá para comprar ainda, mas os conceitos estão aí. E isso é uma mudança de paradigma. Basicamente, é o ingrediente básico de mudar de alguma coisa que você precisa definir e codificar manualmente e investir muito trabalho para ele funcionar, chegando ali a uma coisa que o engenheiro poderia especificar de uma maneira para conseguir fazer. E vocês vão ver ali no fundo os tipos de instruções que esses robôs recebem implementados. E o quinto conceito, e esse é o último, nós chamamos de o Digital Twin. É uma forma de melhorar uma infraestrutura, uma fábrica, criando um modelo digital desse mundo real. E isso ao longo do ciclo de vida todo. Agora, um exemplo, nós precisamos entender isso. O que vocês veem aqui é um produto da Siemens, pode ser qualquer produto, e é claro que você começa com o desenho desse produto. Então, você tem o estado da arte, nós temos uma ferramenta de desenho, você desenha, testa de acordo com os requisitos e assim por diante. E o próximo passo seria basicamente colocar esse produto para funcionar sem construí-lo. Então, você pode rodar uma simulação no ambiente de simulação, e aí você faz vibração, coloca calor, todos os tipos de condições ambientais para você testar o produto e ver se o comportamento desse produto está bem de acordo com as condições. Hoje, por exemplo, quando você desenha um carro, você pode eliminar os barulhos, os ruídos, antes de fazer a montagem em si do carro. Então, basicamente, é uma coisa como se fosse ali um protótipo virtual, e no próximo passo você vai ver como construir esse produto. E aqui ainda estamos dentro do computador. Nós podemos ver como é que é a montagem que nós concebemos na parte de desenho e como é que isso vai funcionar em qualquer linha de montagem numa fábrica. Você coloca num estágio individual, você pode fazer isso para a linha toda. E aqui você pode fazer o trabalho do gerente de otimizar o fluxo dessa linha de montagem, mas você ainda está dentro do computador.
E no próximo passo, depois de ter essa linha de produção funcionando aqui no computador, nós podemos automatizar, nós podemos gerar esse código de automação, de engenharia, e nós podemos fazer isso utilizando uma reprodução virtual do nosso hardware ou dos nossos controladores. E a ideia é assim, nesse nível geral, desse layout da fábrica, nós podemos gerar o código de engenharia sem que os engenheiros precisem fazer isso manualmente. E só então, agora que nós temos um sistema otimizado de produtos, de produção, é nesse momento que nós começamos a criar o produto em tempo real. E isso economiza muito tempo e esforço em termos de desenho e em termos de fazer o produto funcionar. Então, antes você faria isso passo a passo, demorava muito mais para entrar no mercado e sem as verificações e balanços. Então, mesmo na parte de execução, agora que nós construímos, nós ainda podemos trabalhar com esse gêmeo digital, né, o Digital Twin, porque nós estamos coletando os dados da linha de produção e também do produto no campo, depois dele ser vendido. E nós podemos utilizar esses dados para otimizar ainda mais o nosso modelo e basicamente reutilizar e conseguir fazer os próximos produtos da próxima linha. Então, basicamente, essa parte de gêmeo digital, Digital Twin, você consegue mais eficiência, mais velocidade no desenho e implementação de infraestrutura. Essa foi a parte técnica e agora nós temos esses slides de uma visão, né, do que nós conseguimos com isso. E a ideia final é dizer assim, bom, nós temos requisitos de mercado muito dinâmicos dos clientes de hoje. Quando eles compram tênis da Adidas, eles querem uma coisa customizada, então não é só um modelo ali que eles querem, eles vão lá num site, na internet e fazem um modelo do tênis que eles querem. Então nós precisamos modelar esse desenho, isso entra ali numa área de engenharia e você tem componentes autônomos, como o robô que nós acabamos de ver, e depois ele vai entrar ali numa fábrica verdadeira, que é muito modular, nós podemos acrescentar uma máquina usando plug and play, simplesmente aumentando. E depois ele entra ali num cenário de produção e assim por diante, e esperamos então chegando a um cliente satisfeito. Então essa aqui é a visão geral. Então demora bastante, vai demorar bastante até nós vermos uma fábrica assim, mas nenhuma empresa deveria ter medo disso. Os elementos que eu mostrei antes, eles já estão aí dentro e a maior parte já está no mercado hoje. Então para qualquer empresa, a tarefa não ter medo. O que essa visão tem a ver com a minha fábrica pequena? A tarefa, na verdade, é ver todos esses elementos e utilizar ali para fazer um modelo de negócios positivo. E essa é a mensagem que vocês precisam passar quando vocês falam com a indústria, especialmente com os empresários menores ou empresas menores. Então, essa que seria a minha parte técnica. Nós temos alguma pergunta até agora? Será que eu perdi vocês? Vocês estão aí ainda? Não, estamos com você. Ótimo. Então, o restante da minha apresentação vai ser mais sobre a abordagem alemã, como que nós podemos usar essa indústria 4.0 no futuro. Ela nasceu a partir de um estudo da Academia de Ciência e Engenharia da Alemanha, Academia Nacional, e francamente foram os primeiros a conhecer tudo isso, e eles fizeram um estudo que eles chamaram de Estratégia e Implementação 4.0, e eles reconheceram também que isso não era sobre tecnologia, eles reconheceram isso em relação a um novo modelo de negócios, e sem eles realmente não funciona. Então eles fizeram um segundo projeto em relação aos serviços, é assim que eles chamaram. E, em conjunto, isso se tornou a plataforma da indústria 4.0, que foi iniciada pelas associações comerciais alemãs
E mais tarde, o governo entrou e nos disse assim, olha, eu gostei do que vocês fizeram, mas vocês não têm acionistas suficientes aí. Eu quero o pessoal legal, eu quero todo mundo funcionando, todo mundo trabalhando nisso. E agora, o Ministério da Economia, e nós temos também o pessoal de pesquisa e educação trabalhando nisso. E a plataforma faz duas coisas, de maneira muito simples. Não é nada que esteja no domínio da concorrência entre empresas. Na verdade, é uma condição muito importante para as empresas entrarem nesse exercício. Mas os tópicos que nós podemos discutir, que nós podemos trabalhar em conjunto, eles publicam muitos materiais, coisas teóricas, alguns mapas de padronização, algumas diretrizes práticas para ajudar as empresas menores. E mais tarde eu vou falar para vocês sobre os tópicos que são discutidos. Eles têm um foco específico em relação a trazer as pessoas, né? Nós vemos isso em todas as pesquisas na Alemanha. Você tem uma empresa como a Siemens, é claro que nós vamos falar para todo mundo que nós entendemos esse desafio e estamos trabalhando nele. É claro que tem outras empresas menores que não fazem isso, na verdade. Elas vão dizer assim, eu tenho dúvidas, eu não tenho o que fazer, eu estou perdido. E é isso que nós precisamos consertar, porque especialmente na Alemanha, as empresas menores fazem uma parte importante da economia como um todo. E depois, a troca internacional, nós não somos os únicos, existem também nos Estados Unidos empresas, tem a China 2025, e nós somos parceiros de discussão, e na verdade, nessa indústria 4.0, ela vai além da Alemanha, e é um rótulo feito na Alemanha, mas para nós é importante falar com os americanos, falar com outros, para alinhar um pouquinho os conceitos, para que mais tarde nós não chegarmos à conclusão que estamos falando sobre coisas diferentes, né? Ou falando sobre a mesma coisa com outras palavras. Nós temos uma estrutura de governança, e isso é a Alemanha, então precisa ser complicado, não é? E a ideia era ter todos os benefícios juntos. Então, nós queríamos que isso fosse orientado pela indústria. Então, o funcionamento é feito por esse steering body, que seria a representação das empresas, e as empresas e ministros também. E eles basicamente orientam o trabalho prático conforme é organizado ali nos grupos de trabalho, eu vou falar sobre isso mais tarde, mas nós também resolvemos que precisávamos de um grupo estratégico, mais do que acionistas políticos, né? Nós temos os sindicatos, os sindicatos comerciais, eles precisavam falar mais sobre a estratégia, né? Qualquer que seja, e esse pessoal que está levando a parte prática, né? A parte trabalhista. Isso é diferente de acordo com o país, eu não estou dizendo que isso é o modelo base, não. E depois nós temos as atividades que surgiram dessa plataforma. Nós temos, por exemplo, agora um conselho de padronização que orquestra a parte de padronização. Não é iniciado pela plataforma, mas é guiado pela indústria, e isso é mostrado na plataforma. E nós temos também o back-office, que é importante, porque para fazer uma coisa assim você precisa de pessoas, e nós temos várias pessoas que trabalham com comunicação, com a parte de alinhamento e etc. Agora, a parte central da plataforma é essa, são esses grupos de trabalho. E as regras do jogo são simples, qualquer pessoa pode participar, mas a pessoa que entra precisa ser competente. Então, se você simplesmente mandar, sei lá, uma pessoa de assuntos governamentais para dar uma olhadinha, não funciona. Você precisa trazer uma pessoa que tenha conhecimento técnico. E com essa condição, todo mundo pode entrar, e entrar
Liderar significa entrar em um desses 6 grupos de trabalho. Na verdade, é uma equipe mais técnica, que define os conceitos tecnológicos, define a linguagem comum, vou falar sobre isso mais tarde. Aqui é mais olhando para o futuro, olhando para aplicativos futuros e vendo as necessidades de pesquisa que nós já precisamos desenvolver, especialmente nas universidades. Esse aqui é muito importante. Ainda existem empresas na Alemanha que tiram a sua linha Fabril porque elas não confiam na segurança cyber. Então, nós realmente precisamos fazer um grande esforço para acertar essa segurança cyber, especialmente na indústria, que é difícil, é diferente de um escritório. Nós temos uma equipe legal para ver as alterações que são necessárias na legislação alemã para fazer tudo isso acontecer. E nós temos uma equipe olhando para a parte educacional, e muito trabalho precisa ser feito com relação a isso também. Isso aqui é bastante novo, isso nasceu este ano, e isso aqui é olhando para modelos de negócio digitais, porque na Alemanha nós ainda temos a tendência de gostar muito da tecnologia, e nós falhamos em relação a pensar nisso como um modelo de negócios. Assim como o exemplo que eu mostrei do trem, onde nós fomos ali de vender peças sobressalentes para conseguir mais negócio. Então, agora, eu vou pegar os meus últimos minutos, tem uns 10 minutos, acho que eu consigo, e eu vou mostrar para vocês esses grupos de trabalho. Aqui nós temos uma imagem que vocês vão ver bem frequentemente, é chamado de modelo de arquitetura de referência, e falando honestamente, vocês não devem dizer que é grande coisa. Isso, na verdade, surgiu das discussões que nós tivemos com a indústria, com as empresas de TI, e nós chegamos à conclusão que estávamos falando em idiomas diferentes, com palavras e contextos diferentes. Então, para qualquer empresa de TI, onde nós temos os controladores e vocês sabem o que tem ali, eles não entendiam o que estávamos fazendo. Então, nós precisávamos discutir para eles poderem entender. Da mesma forma que uma empresa de automação típica não necessariamente fala o mesmo idioma que o pessoal de TI, eles falam sobre uma função de negócios que eles querem preencher, os requisitos que eles querem preencher, as necessidades de comunicação, eles têm sua própria linguagem. E isso levava a um ciclo de vida muito complexo, aí você tem um elemento de desenho, onde normalmente você lida com um tipo de produto, e basicamente um ambiente de produção onde você reproduz esse tipo ali em instantes diferentes. Então é bem complexo, e isso nos atrapalhou bastante. Por exemplo, na nossa conversa com os americanos, porque eles têm suas próprias atividades, que é IIC, que é Consórcio Industrial de Internet, eles também estavam desenvolvendo esse tipo de modelo, e nós nos reunimos e vimos, né, se realmente as coisas se encaixavam ou não, e no final nós percebemos que os americanos não estavam bem alinhados conosco, ou vice-versa, né, depende da perspectiva, mas os americanos ajustaram um pouquinho a sua posição. Então, eles, na verdade, não tinham a visão industrial que nós tínhamos, não tinham considerado isso tanto quanto nós. Então, é basicamente isso. Não é uma arquitetura de referência, não é uma coisa para implementar, é só a definição de uma linguagem utilizada para orientar a padronização. É uma coisa que vocês podem utilizar para desenvolver mais conceitos com base nisso, mas isso é importante, não tem dúvida. O segundo grupo, eles têm ali imagens, assinatura disso, e olhando para um ambiente de produção em perspectivas diferentes. Então, você tem uma visão do ciclo de vida do produto, basicamente é o engenheiro de produto que vê isso, ou o gerente de produto, e essa pessoa vai orientar as coisas que eu acabei de mostrar, então desenhando, testando virtualmente e assim por diante. Nós temos também a gestão do ciclo de vida do produto, então é a pessoa que faz a operação da fábrica. E nós temos o pessoal do supply chain, da cadeia de fornecimento. Então, nós temos isso basicamente desaparecendo. Se vocês olharem para as fábricas muito modernas, se vocês examinarem o fluxo, você não vai saber onde que começa a cadeia de suprimentos e onde que acaba a produção.
Então, o que que seria automação por robôs? Isso, na verdade, é uma disciplina só agora. O que que eles fizeram? Eles olharam para os casos de uso. Eles olharam para quem são essas pessoas ali no chão de fábrica, eles olharam através dos olhos do gerente da fábrica, que quer colocar uma máquina para funcionar em 1 hora e não em 3 semanas. Eles olharam para a parte econômica, o pessoal que quer recuperar o material. Como que nós mantemos esse fluxo transparente, como é que nós conseguimos desenhar isso logo no início do ciclo. Então, são vários casos de uso, é uma lista que fica mudando, e daí você pode derivar, né, o que você precisa para a pesquisa, para a padronização. E a mensagem que temos aqui é que não vale a pena dar uma olhada em termos do conceito teórico. Você precisa chegar, mesmo nesse grupo de trabalho, você precisa ter casos de uso ou aplicações, como nós chamamos, e é dali que você vai decidir o que fazer no próximo passo. A segurança, eu já mencionei. A segurança num contexto industrial tem seus próprios desafios. Pense em como enviar dados encriptados de A para B. Nós fazemos isso, né, quando mandamos e-mails, dependendo da organização onde você trabalha, mas no chão da fábrica as coisas precisam acontecer em tempo real. Então, a encriptação, às vezes, é lenta o suficiente e não dá para fazer uma comunicação entre duas máquinas, por exemplo. Você precisa introduzir conceitos também, por exemplo, quando uma máquina fala com outra. Você pode dizer que os dados precisam ser seguros entre essas máquinas. Agora, outra questão é, será que essa máquina permite essa comunicação com outra máquina? Então, você precisa colocar identidade, autenticação, conceitos como esses. Você precisa se preocupar com a segurança da comunicação, tem uma lista toda, e também com o comportamento das pessoas. Nós vemos fábricas que investem muito em equipamento seguro, mas eles deixam a porta aberta e acesso aberto para todo mundo. Eu posso simplesmente entrar, eu pego ali o meu USB, não é? E eu posso pegar todos os dados. Então, a segurança também é uma questão da mente das pessoas que estão ali. E são conceitos que precisamos até padronizar. As fábricas precisam de um sistema de gestão de segurança, assim como um sistema de qualidade. Agora, a parte legal. Eu não sou um advogado, eu estou longe disso, mas eu acho essas questões bastante desafiadoras. Por exemplo, como é que você conclui um contrato hoje em dia? O foco da legislação alemã é proteger os consumidores. Então, a forma com a qual você conclui um contrato, você fecha um contrato, é enfatizando a parte de você entender ali o contrato e as condições que estão nele. Você não tem a aprovação dos termos e condições, você precisa clicar em algum lugar e eu entendi. Agora, você tenta fazer isso com duas máquinas, fazendo um contrato uma com a outra, uma declaração de intenção automatizada e assim por diante. Então, a legislação alemã, os termos e condições, é contra a indústria 4.0. Ou pense, por exemplo, na parte do produto, na responsabilidade do produto. Você tem um produto ali no chão da fábrica e vira para o lugar diferente, aí você tem um outro robô de um outro fornecedor e acaba machucando um trabalhador. Agora, quem é responsável por isso, nesse caso? A situação onde a responsabilidade se torna tão complexa que não dá para resolver. E todos nós lembramos do exemplo quando você tem o chatbot que foi feito, né? O desenho foi certo, mas a parte prática não foi. De quem foi a culpa? Então você pode ter coisas diferentes daqui para frente. Você não vai mudar a legislação. É um caso porque esses processos demoram muito e a questão é pensar sobre isso. Por exemplo, quando falamos sobre sistemas autônomos, nós acreditamos que para sistemas completamente autônomos você precisa de algum tipo de seguro, algum esquema de seguro. Se você quiser comprar e usar uma máquina, você precisa de um seguro, assim como o seu carro tem um seguro.
Agora, a lei trabalhista. Quem que está verificando os e-mails antes de ir para a cama, né, pelo menos alguns dias? Eu faço isso, não é? E eu estou falando de leis trabalhistas da Alemanha. Eu preciso de um descanso de pelo menos 11 horas entre o término do trabalho num dia até começar a trabalhar no dia seguinte. Se eu ficar vendo os meus e-mails, não dá certo, né? A não ser que eu vá trabalhar muito tarde no dia seguinte. Então, todo esse sistema em relação a trabalho, excesso de trabalho dos trabalhadores, isso não funciona quando a parte profissional e a parte pessoal da pessoa acaba se unindo. É uma fronteira aí. Agora, nós temos também uma coisa que é discutida muito, e a lei alemã nem conhece essa questão de posse de dados. A parte da legislação alemã, você tem as suas próprias coisas, mas as pessoas falam, será que nós não precisamos de posse dos dados? A posse dos meus dados no Facebook, por exemplo? Quem é dono desses dados? Então, são direitos e isso é uma coisa bastante complexa, né? Você ter esse acordo. E as empresas também querem ver os produtos e isso, produtos para o bem da sociedade. Então, será que nós precisamos obrigar as pessoas a desistir dos seus dados? São perguntas muito complexas e eu estimulo todos os países a começar a pensar nisso. E, finalmente, a questão de educação e treinamento. Então, isso tem a ver com os sindicatos, os nossos parceiros sociais nas empresas alemãs. E só para dar um exemplo, apenas recentemente a Siemens concordou em investir 100 milhões de euros para a requalificação. E isso é exatamente o problema que estamos discutindo. Não é verdade que você faz o mesmo trabalho que você aprendeu quando você era jovem, toda a sua vida. Então, as empresas precisam se requalificar. E, pelo menos na Alemanha, nós ignoramos também na arena de educação que a educação hoje está tendo um impacto. Então, tem a ver com formatos de treinamento digital, em internet. Tem muitas empresas que não usam isso ainda utilizam, né, os livros-texto, papel. Precisamos falar sobre nossas escolas. Existe um debate na Alemanha sobre quanta digitalização as crianças devem aprender na escola. E o debate geralmente chega a quantas pessoas nós temos aqui. Mas isso não é a questão. Não são professores ali, não é o número de professores, os professores que podem ensinar esse conteúdo digital. É claro que nós podemos apresentar esse tipo de treinamento para os professores que estão entrando no mercado, mas nós não temos tempo. Então, nós precisamos requalificar os professores que já estão trabalhando há 10, 20 anos. Nós precisamos desenvolver os conceitos de como fornecer esse know-how digital. Não é só sentar no computador e aprender uma linguagem de programação. Não, isso não é longe o suficiente. As universidades, você tem o treinamento vocacional. Nós olhamos para a plataforma, vimos todos os perfis, os 25 perfis que nós temos nessa educação vocacional na indústria da Alemanha, e nós fizemos algumas alterações. Nós apresentamos ali uma educação digital para todos esses perfis. E a universidade está igual. Em relação a todas as profissões, o que nós esperamos de um estudante que vai para a universidade, precisa, é claro, ter a leitura, a escrita e tudo isso, mas nós precisamos definir também uma educação digital antes desse aluno entrar na faculdade. Então, o que vocês veem é até engraçado, eu acho engraçado. Isso aqui é uma ferramenta que foi dada para o pessoal de trabalho, e eles podem mapear todo o processo dessa empresa, e eles têm um indicador antecipado de onde a digitalização pode dar problema. E o resultado, eles levam para a diretoria e falam assim, ó, precisamos conversar agora. E eu gosto desse tipo de coisa. Eu gosto da parte da diretoria. E quando esse conselho trabalhista tem esse tipo de discussão, eu vejo que eles estão assumindo a responsabilidade também. Como é que está o meu tempo?
Eu tenho ainda 2 minutos. Não, você tem mais. Tem 7 minutos. Ok, 7 minutos é o que eu preciso. Então, o último grupo de trabalho é modelos de negócio, que eu já mencionei. E, francamente, dentro da Siemens, nós estamos bem avançados. Nós temos dificuldade em pensar em novos modelos de negócio. Isso é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a fazer e, francamente, não podemos esperar de um cara que está trabalhando na pesquisa e desenvolvimento de colocar isso em primeiro lugar. Então, esse grupo foi especificamente colocado para despertar a indústria, para deixá-los conscientes da necessidade de adotar as ferramentas, as competências no desenvolvimento da indústria. E, em segundo lugar, basicamente, tenta liderar os nossos políticos para colocarem a estrutura regulatória. Quando vocês falam de plataforma na Europa, eles pensam em Facebook, Google e tudo isso. Mas a Siemens também tem uma plataforma. Não tem nada a ver com o Facebook, é uma plataforma para coletar dados de máquinas, nós chamamos de MindSphere. Não toca em dados pessoais e nós precisamos ter certeza que esse tipo de plataforma não está ali numa regulamentação geral de plataformas que foram escritas como Facebook e Google e assim por diante. Nós estamos um pouco preocupados para esse tipo de plataforma indústria, nós precisamos achar as condições certas de fronteira para ter sucesso. E também coisas sobre como transformar plataformas em algo operacional. Será que ela pode funcionar sem muito esforço ou sem a concorrência? São coisas que estamos discutindo agora. Eu vou pular essa parte. E, finalmente, alguns exemplos. E isso agora não é o trabalho nesse grupo de trabalho. Na verdade, nós temos uma coisa especialmente para as empresas menores e de médio porte. Então, nós temos uma biblioteca, nós temos o compasso da indústria 4.0 e tem alguma coisa que deveria começar a mexer. Ah, está mexendo, ok. Desculpa, essa parte da biblioteca. A biblioteca seria o resultado desses grupos de trabalho. É o resumo das recomendações, dos achados, para os políticos, todo mundo pode ler. Tem coisas técnicas, né, que você não vai querer ler. E temos orientações para políticos ou para empresas pequenas e de médio porte. Então, são 117 documentos. Se vocês quiserem ler tudo, vão dedicar algum tempo para isso. Mas é tudo que vocês precisam saber que vocês vão encontrar aqui. E metade está em inglês, ok? A segunda parte, isso é o que nós chamamos de onliner. Nós pedimos para as empresas na Alemanha reportar casos de uso de sucesso dessa indústria 4.0. E isso é colocado no mapa e você pode entrar e clicar num ponto. Isso é um ponto que é uma fábrica da Siemens, não sei por que eles escolheram, não é? E vocês podem ver o que foi feito, vocês podem buscar conteúdo ou pessoas de contato, vocês podem se inspirar em relação não ao que é possível, mas o que já está acontecendo. E eu acho que isso é até mais importante do que a biblioteca, porque lá, às vezes, é difícil você distinguir entre sonhos e vida real. Isso aqui é tudo vida real. E, a propósito, não é apenas da Siemens, tem também para outras empresas menores, tem uma boa mistura. E o terceiro nós chamamos de compasso, isso também é uma coisa que vocês podem clicar. E, basicamente, você começa com como eu posso conseguir informações, isso é a pessoa que entra pela primeira vez, ele vai achar vídeos, publicações e assim por diante. Se vocês quiserem ir além, você vai para a parte de orientação, você tem acesso a exemplos em vida real, você pode responder um questionário e
e ver se você realmente está bem na parte de digitalização. Você tem acesso a outras unidades que também dão consultoria. Se vocês quiserem ir além, vocês podem fazer um tour ali nessa demonstração para sentir o que está acontecendo. Vocês podem fazer um workshop, um treinamento, vocês podem fazer testes, vocês podem trazer os problemas e testar sem risco e com um orçamento bastante baixo. E é claro, quando vocês vão um passo além, vocês podem entrar em vários grupos, círculos, para orientar a padronização ou qualquer outra coisa. Então, isso basicamente explica essa descoberta, isso para uma empresa pequena de médio porte, e eu olhei, eu acho que ajuda bastante. E, finalmente, as nossas cooperações, eu já mencionei isso, nós não estamos sozinhos, tem outros países que já definem seu próprio contexto. Nós investimos um pouquinho para ter certeza de ter um certo alinhamento. Pelo menos nós entendemos os conceitos dos americanos e dos chineses e vice-versa. Eu não diria que é uma grande atividade, uma atividade mega, mas quando nós nos encontramos para falar sobre esses conceitos mais detalhadamente, você precisa de um pouquinho de preparo nesse nível. E o meu último slide, eu vou pular o resto. Isso aqui seria a plataforma em si, conforme eu apresentei, patrocinada pela política, pelos ministérios, a indústria também dá apoio e também os institutos de pesquisa aplicada, e nós temos essa indústria 4.0, e essa foi a ideia quando nós temos essas fábricas de experimentação, de testes, nós resolvemos fazer uma rede. Então, deixando tudo transparente, fornecendo para aqueles que têm interesse uma possibilidade de entrar e ter um ponto de entrada para todos. E esse conceito agora está sendo copiado no nível europeu. E a comissão disse, nós não queremos uma outra indústria 4.0 no nível europeu. Nós queremos que essa rede chegue além da Alemanha e chegue para a França e outros países. E depois nós temos o Conselho de Padronização. Eu não falei muito sobre padronização. A indústria 4.0, no final das contas, é um sistema, não é um componente único que faria parte de uma padronização. Não é a padronização do diâmetro de um prego, por exemplo. Na verdade, se você quiser fazer esse sistema funcionar, você precisa entender quais as necessidades, quais os padrões que podemos utilizar e onde precisamos concentrar a nossa força para desenvolver os padrões que ainda precisamos definir. Por exemplo, a padronização de semântica para os componentes conversarem entre si, assim como os humanos fazem. E para isso, nós precisamos de um pouquinho de coordenação. A Siemens é forte o suficiente para orientar um comitê técnico, mas aqui nós temos vários comitês técnicos em países diferentes e ajuda a fazer isso junto com outras empresas e compartilhar esse trabalho. Por exemplo, a Bosch, nós temos um acordo com a Bosch, eles focam mais na parte de comunicação, nós estamos olhando mais para os aplicativos industriais. Então, é o tipo de coisa que você pode fazer, e isso é muito bom, legalmente falando, e ajuda bastante. Eu acho que é isso. Acabou o meu tempo. Vocês não fizeram muitas perguntas no meio, então eu espero que vocês façam agora no final. Muito obrigada.